Capso e nós vamos falar agora sobre o abraço do Trump no Lula, que não foi um abraço do Trump no Lula, que todo mundo sabia, eu falei para vocês. Não porque o Lula abraçou, o Trump falou que abraçou o Lula, que conversaram, que foi muito bacana, que pintou uma química e não sei o que lá. E eu falei para vocês, isso é jogada do Trump. E é lógico que não teve nada disso. O Lula não fala inglês, caralho. 39 segundos, não dá tempo nem de chamar um tradutor para traduzir alguma coisa. O Lula não entende porra nenhuma de inglês. Então não tem como ter acontecido nada disso, né? Então vamos entender o que aconteceu agora, porque parece que estão vazando a história de que não teve abraço porra nenhuma. A gente já sabia que não teve abraço porra nenhuma, né? Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a Bomba Brasileira, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lauro Jardim traz aqui a grande novidade que a gente já sabia, que eu já falei para vocês que, porra, que não tinha abraço. O Trump abraçou o Lula, até parece. Americano, bicho, o americano não abraça essas coisas todas assim, não é da cultura deles esse tipo de coisa de abraço, não, é uma coisa muito íntima. Brasileiro é que abraça e beija todo mundo aqui. E mais do que isso, né? Não que a gente conversou, tivemos uma conversa muito boa e pintou uma química muito boa e não sei o que lá, e eu quero conversar com ele. Eu falei, porra nenhuma, o Trump inventou essa porra toda porque o Trump quer quebrar, o Trump quer que o Lula se encontre com ele, porque o Trump quer colocar o Lula no lugar dele. E o Lula sabe disso. O Lula tá apavorado. É a imprensa brasileira que fez esse negócio de achar que, ai, agora, aqui, olha só, olha aqui, aproximação de Bolsonaro e Lula pode significar o abandono de Bolsonaro. Esse pessoal tá... Eu acho lindo o desespero desse povo, cara. Eu vou falar sobre essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a Bomba Brasileira, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Lauro Jardim traz a novidade, que não é nenhuma novidade, né? O abraço de Lula não teve abraço porra nenhuma. Lula se surpreendeu com o relato do Donald Trump de que os dois chegaram a se abraçar no breve encontro de 39 segundos na ONU. Porra nenhuma, disse o presidente americano no seu discurso. Eu vi ele me viu, nós nos abraçamos. E apesar de ter confirmado publicamente que pintou uma química com o americano, o brasileiro esclareceu a interlocutores logo após a fala de Trump no plenário que o cumprimento foi um aperto de mãos. Sem falar nada, ninguém falou nada, né? O Trump estava chegando, entrando para o discurso dele, o Lula estava saindo, eles cumprimentaram, aperto de mãos e coisa e tal, e pronto, e o Lula... Agora, aí que tá a parada, né? O Lula... Dá pra ver isso também, porque no momento que o Trump fala a frase, né? O pessoal dá um certo, né? Um barata voa ali na equipe brasileira, todo mundo puxando. Não, peraí, o que ele tá falando? Como assim? Que porra é essa, né? Não, se eles tivessem realmente encontrado e falado alguma coisa lá nos bastidores, né? Eles saberiam, né? Porque teria encontrado, né? Teria acontecido. Eles foram pegos de surpresa porque não teve porra nenhuma, porque não encontraram merda nenhuma, né? Mas a gente já sabia disso. Isso é o Trump, é o truque do Trump, porque o Trump já viu que o Lula tá com medo de encontrar com ele, né? E com razão, porque sabe que vai ser espinafrado, né? E sabe também que o Lula tá dizendo para todo mundo que não consegue falar com o Trump. Então agora pronto, o Trump acabou com essa desculpa. O Lula não pode falar mais que não consegue falar com o Trump. Porra, o Trump convidou ele para ir lá, é só ir lá, cara. Caramba, Lula, é só ir lá nos Estados Unidos lá e conversar com o Trump, né? Isso bota o Lula numa posição muito ruim, como eu falei para vocês. Essa estratégia do Trump é brilhante. Ele matou esse discurso do Lula de coitadinho, não porque o Trump não quer falar comigo, não. O Trump falou ali nas Nações Unidas que encontrou com você. Então, porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Porque seria uma coisa ruim se o Trump ligasse para o Lula antes. Por quê? Porque quando você busca o contato, é lógico que é você que está querendo fechar o negócio, né? Então, ou seja, se o Trump ligasse para o Lula, ele ficaria numa posição de desvantagem na negociação. O Trump não queria fazer isso. Mas ali na ONU foi a situação ideal, porque eles se cumprimentaram ali. Aí o Trump falou aquele negócio todo ali, dando a entender que já aconteceu, já tivemos o contato, já combinamos. Semana que vem ele vai lá em Washington para encontrar, para a gente conversar e coisa e tal. Já tá tudo certo e não sei o que lá. Agora o Lula fica com o ônus de dizer que não tá combinado não, que não combinamos não, e não sei o que lá e coisa e tal. Ué, mas não tinha combinado, ele não falou? O Lula não pode nunca mais falar que não tinha como falar com o Trump, que o Trump não quer falar com ele. O Trump deixou claro que podia conversar, né? E, de novo, e sem dar a entender de que ele procurou o Lula para falar, né?
Por quê? Porque a história toda, todo mundo sabe, o Trump quer que o Lula resolva o problema do Bolsonaro, resolva o problema dessa ação absurda que está acontecendo aqui no Brasil. O Lula está evitando fazer isso porque o Lula sabe que não tem razão nenhuma para isso. Essa prisão do Bolsonaro é totalmente ilegítima, é totalmente ilegal, não tem base nenhuma esse processo do golpe do Alexandre de Moraes. Então, ou seja, fica essa situação de que, né, o Lula finge que quer conversar com o Trump, mas na verdade não quer. Só que ao mesmo tempo acumula gente aqui no Brasil que quer que o Lula converse com o Trump. O Alexandre de Moraes quer que o Lula converse com o Trump e resolva esse negócio. O Barroso quer que o Lula converse com o Trump e resolva esse negócio. Os empresários brasileiros querem que o Lula converse com o Trump e resolva esse negócio. Então o Lula fica numa situação impossível. Até o discurso na ONU, ele poderia dizer que não, porque o Trump não quer falar comigo, não sei o que lá. Agora não tem como, pô. Ficou claro que é só o Lula ir lá, não tem problema nenhum, né? Aqui, ó. Eu encontrei com o presidente Trump, estendi a mão para ele, cumprimentei e disse que o Brasil e os Estados Unidos têm muita coisa para conversar. Eu não sei se ele falou alguma coisa, mas a verdade é que o Lula não fala nada de inglês, né? Se o Trump falou alguma coisa também, de novo, o que o Trump falou ali, ele tirou da cachola dele. Foi justamente o truque de retórica de negociação do Trump, e que foi muito bem feito. Deixou realmente o Lula numa situação agora complicada. Lembra que a primeira reação do Lula foi falar que não, que eu tenho uma agenda muito lotada, porque não, parece que a agenda dessa semana é a demissão do Celso Sabino e depois ele vai inaugurar uma escola no Piauí. Essa é a agenda do Lula. Ou seja, a agenda porra nenhuma, não tem nada de importante para fazer aqui no Brasil. O Lula poderia ir nos Estados Unidos para resolver esse problema, é lógico que ele não quer ir, né? Ele está fugindo dessa história, está querendo adiar ao máximo possível isso daí. O Lula primeiro negou, aí depois já falou que não, que vai conversar. Por que ele falou que vai conversar? Porque um monte de gente pressionou ele. E a própria situação deixa claro. Ele não pode mais dizer que o Trump não quer conversar com ele. O Trump falou que quer conversar contigo. Cadê? Como é que você vai dizer que ele não quer conversar com você? É só ir lá para conversar com ele, né? Enfim, ficou um negócio realmente muito ruim para o Lula essa história. Foi um checkmate no Lula essa história, né? Aqui, ó. Na química entre Lula e Trump ficou claro que as relações entre os países são mal conduzidas, né? O Gustavo Franco aqui consegue fazer um artigo inteiro falando sobre as relações entre Estados Unidos e Lula sem falar de Bolsonaro, como se não existisse. Esse problema não existe. O problema é Bolsonaro, porque agora a pacificação do Aécio vai resolver o problema, né, Gustavo Franco? Aí ele está dizendo aqui que não, porque os Estados Unidos errou na questão das tarifas, do protecionismo, e nisso eu concordo com ele, realmente as tarifas são uma coisa errada, mas que não é a primeira vez, o Bush fez isso, o Obama fez também, coisa e tal. E os dois precisam refletir sobre seus erros e depois deixar de politizar o assunto e não sei o que lá. Só que o Lula já falou que não vai querer conversar, né? Ou seja, a verdade é que essa química entre Lula e Trump não existe. É muito mais direto o que diz aqui o Brasil 247. Não existe química entre Lula e Trump. O Brasil 247 tá uma arara, cara. É muito engraçado como é que a elite aristocrática socialista de Brasília está toda querendo... Não, porque agora o Lula aqui, ó, a aproximação do Lula com o Trump pode significar o abandono do Bolsonaro. Agora o Trump vai abandonar o Bolsonaro. Estamos salvos, porque o Lula encostou no Trump e agora o Trump viu que o Lula é uma pessoa boa e vai abandonar o Bolsonaro. Esse pessoal, cara, eu não sei, bicho. Eu não sei se eu tenho pena desse povo ou se é maldade isso daqui. Por que eu digo pena? Porque se eles realmente acreditam nisso, cara, é muito triste, bicho. É um desespero muito grande que eles devem estar para acreditar nessa coisa, né? O Trump ficou do lado do Bolsonaro porque o Trump viveu na pele o que estão fazendo com o Bolsonaro. Estão repetindo no Brasil o script ipsis literi, até com 6 de janeiro versus 8 de janeiro aqui no Brasil. A mesma coisa, o mesmo script, né? Só que lá nos Estados Unidos eles não conseguiram avançar muito porque a Suprema Corte de lá não quis politizar a coisa. A Suprema Corte aqui do Brasil, uma cambada de idiota, resolveu entrar na política, virou político amador e fazendo um monte de merda na política brasileira, a Suprema Corte com Alexandre de Moraes, né? Então, eu não sei se eles estão... Se eu fico com pena porque eles estão achando isso daqui, eu só fico chateado. Por quê? Porque estão tentando enganar os outros, né? Dizer para os outros que isso é uma coisa positiva. Não, porque o Lula agora vai conseguir falar com o Trump. Não vai, gente. O Lula não quer falar com o Trump. O Lula vai adiar o máximo que puder, vai inventar 1 milhão de empecilhos para não ir conversar com o Trump. Poderia ir essa semana agora. O Trump falou, semana que vem a gente vai se encontrar na Casa Branca, é só ir lá e a gente encontra. O Lula não vai querer atrasar, já tá falando de jogar pro final de outubro, porque é muito ocupado e não sei o que lá, que não pode. Pô, que tem de coisa importante no Brasil que não seja a questão das tarifas e da Magnitsky lá no STF, né? O Lula vai fuder esse pessoal todo para ele continuar vivendo nessa história. Não deixa de ser uma coisa boa, tá? Vai jogar o STF contra o Lula, vai jogar os empresários contra o Lula, né?
O pessoal da Folha de São Paulo aqui, ó. Lula tem vitórias na ONU. A vitória que eles descrevem aqui é o tal do aperto de mão com o Trump lá, que para eles é uma vitória. Não, porque agora o Lula vai conseguir... Gente, o Lula sempre pôde ligar pro Trump a hora que ele quisesse. Ele não queria ligar pro Trump. Ele não ligou pro Trump porque não quis antes, né? E agora também, mesmo com esse negócio todo aqui, com o Trump emparedando ele não vai querer falar com o Trump. Por quê? Porque ele tá cagando pros empresários. Não, porque olha só, o aceno republicano sinaliza que governo e empresários furaram o bloqueio armado por Eduardo. Que bloqueio, meu amigo? O Trump sempre falou que se o Lula quisesse ligar para ele, era só ligar. O problema, o bloqueio nesse caso é o Lula. O Lula que está bloqueando para querer atrapalhar isso para ajudar ele politicamente em 2026, né? E esse pessoal continua insistindo nessa lorota que isso está ajudando o Lula. Vamos ver em 2026 como é que vai ser. Eu tô falando para vocês, esse pessoal tá achando que não, que o efeito Canadá e não sei o que. Cadê o efeito Canadá? Não tem efeito Canadá nenhum, meu amigo. O Lula é um idiota, tá só se ferrando nessa história, mas o pior é que tá ferrando o Brasil junto. O único efeito que o Lula realmente pode ter em 2026 é o efeito Venezuela. Esse efeito a gente corre o risco mesmo, eu temo esse efeito.